Olá pessoal, estamos para a nossa última aula de genética clássica. Vamos continuar falando sobre a segunda lei de Mendel, só que na verdade hoje vamos falar sobre a negação da segunda lei de Mendel. Pois é, não dá para ser chamado de lei porque existe exceção, e essa exceção é chamada de linkage, ou genes ligados. Quando os genes estão no mesmo par cromossômico, sim, eles não têm segregação independente. Professor, como assim? Vê só, vamos usar um genótipo, né? Um genótipo de híbrido, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, para colocar esse exemplo. Então, primeira coisa, segregação independente. Você entendeu o que é linkage? Vou mostrar como é que é a segregação independente. Os dois pares de genes estão em dois pares de cromossomos diferentes, por isso estão em segregação independente. Então, você tem Azão, Azinho num par, Bezão, Bezinho em outro par. E aí ele pode se combinar independentemente e dar origem a 4 tipos diferentes de gametas. Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho, com um percentual de 1/4, né, de 25% para cada um. Não há preferência para um ou para outra combinação. Lembrando que o gameta ele é puro, ele só tem um alelo de cada par, tá? Bom, sabendo isso, vamos ver o que é o linkage. Mesma situação, mesma ideia, tá? Que você tem um genótipo de híbrido, né? Dois pares heterozigóticos em linkage, na posição cis sem crossing over. Professor, como é? Cis, crossing, calma. Primeira coisa, entender o que é linkage. Olha aí, olha o esquema, preste atenção no esquema. No esquema você tem aí, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, no mesmo par cromossômico. Em vez de estar em pares diferentes, ele está no mesmo par. Então, isto aqui é linkage. Quando é que eu digo que ele está na posição cis? Quando você tem, ó, o alelo dominante Azão no mesmo cromossomo que o alelo dominante Bezão. Então, dominante com dominante no mesmo cromossomo, assim como os recessivos juntos, tá vendo? Dominante com dominante, recessivo com recessivo, posição cis. Como não há crossover, não há troca de pedaços entre os cromossomos, ele só vai formar 2 tipos de gametas, Azão, Bezão e Azinho, Bezinho, tá? 50% para cada um. Ponto, isso é linkage. Outra situação, linkage na posição trans, é o contrário da cis, como assim? Então, é linkage porque eles vão estar no mesmo par cromossômico. Posição trans é quando o dominante estiver com o recessivo e o recessivo estiver com o dominante. Pronto, só isso. E aí ele vai formar outros tipos de gameta diferente, Azão, Bezinho e Azinho, Bezão, porque a posição é trans, não é a posição cis. Veja, então todos aqui o genótipo é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, mas de acordo com a posição, de acordo com se ele está em segregação independente, se ele está em linkage, está em cis ou trans, vai dar um resultado diferente dessa combinação. Mas o mais importante é agora a quarta situação que eu vou colocar para vocês, que vai estar em linkage. Eu escolhi uma posição, escolhi a posição trans, poderia ter escolhido cis, tanto faz, tá? Ele tem que dizer no quesito, não é para você adivinhar, com crossover em 20% das células. É isso que eu queria mostrar para você, quando tem o crossover, tá? Agora, eu tenho que dar um percentual, de 0 a 100, né, de células que sofreram crossover. E aí, vê só, tá aqui o genótipo, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Alguém vai dizer, professor, não tem alelo demais? Não. Vejam só, é um par de cromossomos homólogos. Cada cromossomo aqui ele tem 2 cromátides irmãs. E essas irmãs são irmãs gêmeas. Então, se tem Azão, Bezinho aqui, também tem Azão, Bezinho aqui. Se tem Azinho, Bezão aqui, também tem Azinho, Bezão do outro lado. São irmãs gêmeas. Bom, 80% não sofreu crossing. Se 80% não sofreu crossing, ficou desse mesmo jeito, só vai formar 2 tipos de gametas, que são Azão, Bezinho e Azinho, Bezão, 40% para cada um. Por quê? Porque é 50% dos 80%. Não foi 80% que não sofreu crossover? Metade, 40% para cada um. 20% sofreu crossover. Eu troquei um pedacinho aí, ó. Troquei a posição de Bezinho com Bezão. Como assim, ó? Não estava aqui Azão, Bezinho. Eu peguei esse Bezão aqui e coloquei para o lugar de Bezinho e vice-versa. Então ficou Azão com Bezão, tá vendo? Aqui permaneceu Azão com Bezinho, aqui ficou Azinho com Bezinho e Azinho com Bezão. E agora vai formar 4 tipos de gametas. Por quê? Porque o crossing over, a recombinação gênica, é um fator que aumenta a variabilidade. Então, em vez de formar só 2 tipos de gametas, vai formar 4 tipos. Então, quando eu ver separação, meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, meiose 2, separação das cromátides irmãs, formou 4 tipos de gametas, são eles: Azão, Bezão, Azinho, Bezinho, Azão, Bezinho e Azinho, Bezão, mesmo percentual para todos. Se são 20% das células que sofreram recombinação, 5% para cada um. Quando eu fizer o resultado final, vou ter que somar, né? Vai ter
do primeiro grupo, 40%, olha aqui, ó, veja, 40% azão Bzinho mais 5%, então vai dar 45% azão Bzinho. 45% também de azinho Bzão, 40 mais 5. 5% de azão Bzão e 5% de azinho Bzinho. Teoria de linkage é isso que você precisa saber. Agora, vê só, existe o bizu. Tem um bizu para você matar qualquer quesito de linkage. Presta atenção aí no bizu, tá? Então, são 4 questões que são feitas em linkage. Vamos usar exatamente esse último exemplo. Então, 4 tipos de gametas, azão Bzão, azinho Bzinho, azão Bzinho e azinho Bzão, nesses percentuais que for o resultado que deu lá. Primeira pergunta, qual a posição normal em que os genes estão no cromossomo? Então, a posição normal é a maioria. Quem é a maioria aí? Azão Bzinho e azinho Bzão. Quantos por cento para cada um? 45%. Mas qual é a posição que eles estão? Posição trans. Dominante com recessivo? Recessivo com dominante. Então a posição normal é a posição trans. Porque tá aí. Não é para você adivinhar. Ele tem que dar os dados para a partir dos dados você descobrir qual é a resposta. Então, para a posição trans, basta eu ver quem são os dois maiores e ver se a posição é cis ou trans. Segunda pergunta, fácil demais. Qual a taxa de recombinação? Os recombinantes são a minoria, eles só surgiram porque houve recombinação. Quem são os dois menores? São esses dois aqui de cima. Qual é a soma dos dois? 10%. Acabou-se. A taxa de recombinação é 10%. Basta somar os dois menores. Terceira pergunta. Qual a distância em que os genes estão no cromossomo? A distância é medida em unidades de Morgan, morganídeos, unidades de recombinação. É homenagem a Morgan, o cara que descobriu isso, tá? A taxa de recombinação é igual à distância. Então, se são 10% da taxa de recombinação, é 10 unidades de morganídeo. 10 morganídeos, né? A resposta. E, finalmente, qual o percentual de células que sofreu recombinação? Também muito fácil, é o dobro da taxa. Se a taxa é 10%, então o percentual de células que sofreu recombinação foi 20%. Está notando que bateu com os valores do exemplo que eu dei, né, lá em cima? Pronto, é muito fácil. Saiba esses bizus que você mata qualquer quesito de linkage em 2 minutos. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, exercício para o vídeo. Faça o exercício e você vê a resolução em segundos. Vamos lá? Então, vê só. Primeira coisa, tá em linkage, você vê lá pelos percentuais diferentes, tá? Você vê que é linkage. Aí, olha o que aconteceu. Qual é a maioria aqui, ó? Czão Dzinho e Czinho Dzão. Cis ou trans? Trans, acabou-se. Qual é a taxa de recombinação? Basta somar os dois menores. 8, 8, 16. Então, 16%. Qual é a distância entre eles? 16 morganídeos, porque é igual à taxa. Fácil demais. Qual o percentual de células que sofreu recombinação? O dobro da taxa. 32%. Então já tem todas as respostas que você precisa, tá? Nesse quesito aí, ele pede qual é a alternativa correta, e a alternativa correta é a letra C, que diz que a distância é de 16 morganídeos. Muito, muito fácil. Com isso, a gente encerrou a parte de genética clássica, genética de Mendel, tá certo? E lembrando que isso aí é a negação, né, de Mendel. Galera, se você gostou, curta, se inscreva no canal, espalhe para todo mundo, tá? Ajuda a gente a continuar fazendo esses vídeos, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.